Olá, hoje a gente vai falar do universo do calçado. Meu convidado de hoje é criativo, divertido e um amigo. Natural de Porto Alegre, filho do seu Pedro e da dona Sônia, cursou arquitetura e desenho industrial na UBRA, design de produtos na Fevale. Há 18 anos, o marido da Tatiana fundou o Estúdio Compor, que atua no mercado de criação, desenvolvimento e consultoria da indústria calçadista e de componentes que desenvolve projetos em todo o Brasil e América Latina. Hoje teremos uma conversa de peso com Carlo Eduardo Greff. Eu não conheço Carlo Eduardo. Pouca gente conhece, Rodrigo. Caio Greff, seja muito Caio bem-vindo Greff. para essa conversa. Isso, obrigado. É Caio, né? Caio. Eu me lembro da época de colégio, somos contemporâneos do 25 Exato, de julho ali, pertinho exatamente. nas turmas, ali nas classes, e era o Caio. Era o Caio, era o único do 25, então fica tranquilo. E filho da tia Sônia, porque foi minha professora, acho que na quinta série e depois na sexta de novo, e aí nós chamávamos ela de tia Sônia. Aquela Exatamente. Época de guri, assim. Existia essa Querida hierarquia, né? Sônia, um beijo para ela. Eu te falava antes, faz muitos anos que eu não vejo a professora Não, Sônia. ela tá bem, né? Curtindo a maioridade dela, né? Curtindo o neto? Curtindo um neto Maravilha. Tu não deu neto ainda para ela? Não, né? ainda não. Eu tô ainda pensando no assunto. Ô Caio, eu me lembro de ti no colégio, me lembro de ti já no handebol. Sim, então assim, ó, eu tive uma das minhas primeiras paixões foi o esporte, sempre foi o esporte, né, até hoje, né? Então eu na época do 25 de julho existia, né, uma divulgação muito grande do esporte. Eu tentei o basquete, mas daí eu não tenho o tamanho do Rodrigo, né? Mas tu, pra pequenininho não serve Não, também. 1,86, né? Mas, enfim, perto de jogadores de basquete eu era um anãozinho, né? Então daí eu fui jogar handball. Daí eu comecei a pegar paixão pelo handball. Com né? quem ali no 25? Com o professor o Renato, o O Macaco. Macaco. Grande Pena, abraço pro Pena. Pena já esteve aqui na nossa conversa de Não, o peso. Pena é de São Leopoldo, né? Terror de São Leopoldo. Pena. Terror, né? Então, eu joguei com ele e depois, como era comum, né? Tu pode confirmar isso, nos contraturnos, a gente saía do 25 e ia para a Sociedade Ginástica, né? Verdade. E daí na Sociedade Ginástica eu conheci um outro professor lá, um outro grande professor técnico meu, o Aristaco Puxa vida. Fernandes, né? Da ginástica. Ele e o Renato Arena, dois grandes técnicos na nossa cidade. Sim. O Novo Hamburgo sempre foi muito forte, né? Foi um polo de handball, né? Verdade. O Renato Arena, no feminino, né? No Santa Catarina. Agora o filho dele, o Carlão no 25 de julho Matheus, também. exatamente. Então, o handball era um esporte que eu me... Como é que posso dizer? Me identifiquei bem. E te destacou muito. Sim, no handball eu me dedicava, né? Eu tinha o meu primeiro grande sonho da vida era ser atleta profissional de handball, né? E eu me dediquei para isso, treinava todos os dias e cheguei a ter a oportunidade de ser convocado para uma seleção brasileira júnior. E eu não fui mais longe por uma lesão, infelizmente uma lesão de joelho nos 19 anos que eu tive rompimento de ligamento cruzado com 19 anos. Estava indo prestes a ir a um mundial, né? Fui cortado por esse assunto, mas eu não dei o braço a torcer. Eu botei assim um objetivo, olha, eu cheguei tão longe de ser convocado para uma seleção, eu vou fazer a cirurgia. Prontamente até o Carlão me ajudou. Estava jogando um Girgues por Novo Hamburgo, né? Daí o Carlão, ele conseguiu um encaixe com os grandes médicos lá de Porto Alegre, lá o Marchek e o João Helena Gomes, que operavam os jogadores de futebol. E daí eles, cara, consigo uma cirurgia para ti em 20 dias, para reconstituir teu joelho. Vamos lá. Só que vai ser uma aula de residência. Vai ter alunos, residentes lá. Eu disse, não tem problema, costura, recompõe meu ligamento o mais rápido possível, que eu preciso voltar à seleção, né? Então eu tinha toda essa garra, né, de voltar, e depois eu cheguei a voltar à seleção, né? Então, e depois
foi acontecendo outras circunstâncias na vida, de opções, né? Porque o handball não é um esporte totalmente profissional na época, né? Até hoje no Brasil, infelizmente. Exatamente. Algumas pessoas conseguem se destacar e jogar Poucas fora pessoas, né? e ter algum Exatamente. reconhecimento financeiro, algum sucesso. Isso. Hoje, graças a Deus, o handball brasileiro tá muito bem, né? Muitos jogadores do masculino e do feminino. Aqui, a nossa Babi de Novo Hamburgo, Isso. né? Nossa goleira da seleção E, brasileira. coincidência, a irmã dela é minha colega de trabalho. Ela trabalha comigo, trabalha no nosso escritório, né? A Amanda, que também era jogadora de handball. A Amanda também é jogadora. E a Amanda é uma grande criativa também, trabalha com nós, trabalha na parte de pesquisa. Anterior a essa paixão pelo esporte, só a paixão pelo desenho, né, Caio? O desenho, ele veio antes de qualquer coisa, né? Eu, muito pequeno, né, no contraturno escolar, a minha mãe, que eu agradeço até hoje, né, ela teve a feliz ideia de me colocar no contraturno em escolas de artes, né? Mas tu brinca com isso desde os 2 anos. Desde os 2 anos gostava de desenhar personagens, qualquer coisa gostei de desenhar. Então, daí eu estava comentando contigo na escola de arte, eu fazia meus dinossauros de argila, daí eu botava no forno de casa, tinha o forno do pão, eu deixava lá, secava, fazia os detalhes das escamas, depois eu pegava a tinta tempera e pintava, né? Daí, então eu fazia meus brinquedos, né? Então eu acho que além de um dom natural, né? Eu acho que isso fez uma sintonia fina, uma relação de sintonia com a habilidade manual e com o que eu pensava. Então sempre tive uma relação de desenho de paixão, né? Onde é que tu foi buscar a técnica mais apurada? Então, quando eu vi que eu tinha um talento, uma aptidão para o desenho, né? Tu enxergou a oportunidade da profissão com calçado, exatamente? Não foi com calçado. Eu sabia que por vocação eu trabalharia com criação. Seria publicidade, seria alguma coisa com design, com artes, né? Meu pensamento girava nesse mundo, né? Então, foi aparecendo algumas oportunidades, daí eu fui estudar o 2º grau na Fevale, tinha um curso técnico de calçado lá, e comecei a praticar calçado e fui vendo que eu tinha uma habilidade boa, a criatividade fluía bem, né? Então, eu comecei a viver esse mundo, juntei o design, né? O desenho, o gosto por desenhar, com uma vocação da nossa cidade também, que era o calçado, né? Naquela época já não era mais aquele momento do calçado. Não. Eu me formei no meio de 95, né? Na escola técnica, e já muitas pessoas já estavam desacreditando o calçado, mas eu sempre pensei diferente, eu sempre fui um otimista, né? Perdeu colegas para a China, por exemplo? Vários, quase todos. Acho que só eu que estou aqui, né? Para outras... E não faltaram convites para ti também, né, cara? Sim, recebi alguns convites também, mas eu tinha uma convicção de ter meu negócio próprio ligado com calçado e acreditando muito que o polo, e ainda o polo calçadista aqui, de componentes de calçado, de moldes de calçado, de matrizaria, a inteligência do calçado do Brasil e na América Latina e até do mundo, te digo, está aqui ainda. Tem muita gente aqui ainda boa fazendo. Então, como comecei a desenvolver ali pelos anos 2000, tive algumas oportunidades de ir para a América Central, para o México, América Latina, para Colômbia e Venezuela. Como é que foi a primeira oportunidade a trabalhar com calçado realmente? A primeira oportunidade foi com um grande amigo meu que me deu uma oportunidade, o Regis Costa. Porque até então tu estava muito muito bem empregado. Estava bem empregado. É até curioso contar para ti, Rodrigo, essa história. Eu estava empregado no SESC, auxiliar administrativo. Na época, nos anos 90, ali, no final dos anos 90, 2000, eu ganhava equivalente a 600, nem sei a moeda, acho que é reais, 600 reais eu ganhava, que era um pouco mais que um salário mínimo, né? E daí acho que em 90, em 2000, 600 reais seriam em torno de 3 salários mínimos. Ok. Faz tanto tempo que foi. Me corrigindo... Final de 2001, salário mínimo, se eu não me engano, era 230, 220 reais. Se eu não me engano. Ok, mas o fato curioso é que daí eu participei de uma seleção, né, nesse estúdio do Regis Costa, a Model Studio, né?
O Regis também foi um visionário na parte de design, criação, né? Ainda está atuando e é um grande amigo. E então ele fez a seleção e olhou minha carteira de trabalho. Tá, mas Caio, tu tem um salário de 3 vezes mais do que eu posso te oferecer, né? E eu disse, não tem problema, eu quero desenho. Eu nem tinha vaga de desenhista lá, era de designer, era a vaga de auxiliar de maquetes, de mockups, né? E eu disse, não, quero entrar no mundo. E depois ele veio me chamar, né? Eu trabalhei com ele por uns 2 ou 3 anos. E daí, quando eu fui contratado, ele disse, cara, eu te contratei porque não é qualquer um que abre mão de um salário, né? E graças a Deus eu tinha uma estrutura familiar que me fez tomar essa decisão, né? Te permitiu fazer um downgrade. Exatamente, Então, eu sou muito agradecido por ele, né? Ter me dado essa oportunidade e depois eu fui desenvolvendo, né? O meu escritório próprio até a chegada da minha esposa, minha sócia Tatiana, ali por 2001, que a gente formalizou daí o escritório, né? E estamos no mercado até hoje. Como é que foi a saída para o México? Ali foi uma oportunidade real de ficar lá. Foi. Não, uma oportunidade legal que tinha uma empresa aqui de Novo Hamburgo que fazia moldes, que precisava de um designer para desenvolver projetos para o setor lá. Então eu fui para León, que é o grande polo calçadista do México, em Guanajuato, né, o estado de Guanajuato. E eu ia esporadicamente, eu ia e voltava várias vezes durante o ano, né? Ficava lá, atendia os clientes, desenvolvia os projetos e voltava para Novo Hamburgo para desenvolver os moldes daí, dos desenhos que eu aprovava lá, dos calçados, né, dos projetos. Então eu fiz essa ponte aérea Novo Hamburgo, León, por cerca de 6 a 7 anos. E daí eu fui me familiarizando com o idioma, né? Aprendi, né, a me comunicar no espanhol, porque imagina tu uma mesa de... Tem situações agora, eu fico me lembrando. Negociação com o mexicano, cara, não é muito fácil de negociar. 6 mexicanos contra um brasileiro que não falava fluentemente o espanhol. E tu tem que ter o poder de argumentação. Por que teu design é bom? Por que teu preço da tua criação vale isso, né? Então a gente foi se aperfeiçoando no idioma também, né? E foi abrindo portas daí para outras, com amigos aqui de empresários do Vale dos Sinos também, né? Daí eu fui pegando clientes na América Latina também, na Colômbia, no México. México já falei, perdão, na Venezuela, né? Na Venezuela, por incrível que pareça, meus melhores clientes também são venezuelanos até hoje. Sobreviveram a tudo que está acontecendo estão em stand-by, né? Estão em stand-by mesmo. Estão em stand-by. Que tristeza. Esperando o câmbio, né? A mudança, né? Para retomar de novo. E a gente está aqui esperando a oportunidade de novo aparecer, né? Estúdio Compor. Como é que é essa parceria, dupla parceria com a dona Tatiana Hitzel, né? Uma exato. Parceria na vida particular, tua esposa. Minha esposa. E sócia no trabalho, sócia criativa, sócia nas viagens internacionais de pesquisa que vocês realizam. Sim. Vamos conversar um pouco dessa realidade na volta do nosso intervalo. Hoje numa conversa de peso com um design de calçados, diretor do Estúdio Compor, Caio Greff. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o design de calçados, Caio Greff. Ô Caio, conta para mim como é que é esse casamento duplo aí com a dona Tati Hitzel. Casamento na vida privada e nos negócios também. Exatamente. Quase 19 anos de Estúdio Compor. Exatamente. Já é uma história de muito sucesso. E de relacionamento com a Tati já vai fazer 25 anos ano que vem, né? Vou ter que... Tô guardando já uma grana para ver para que parte do mundo eu vou levar a minha esposa, né? Porque 25 anos, né? A gente começou a gente tem uma sinergia muito grande também, já de muitos anos, né? Eu conheci ela no 2º grau na escola na Fevale, no 2º grau da Fevale. E daí depois... Ambos fizeram o mesmo curso técnico? O curso de desenhista de calçados. E depois o destino nos uniu no underground. A gente teve um tete-a-tete mais forte no underground, né? Que era muito famoso na época, né? Muito famoso. E daí depois de lá a gente não se desgrudou mais. Que maravilha. 24 anos já de namorado e... Os dois vão para o Fighting na criação?
com a mesma vontade, com a mesma intensidade? Assim, Como é que vocês estão organizados a empresa? A nossa empresa hoje tem 5 pessoas, né? A Tati é muito criativa, desenha muito bem, se expressa muito bem no desenho também. E só que ela, além disso, ela tem outras qualidades melhores ainda, que é a organização, planejamento. E então a gente divide, né? Como um jogo de futebol, né? Existe o cara que tem que tocar o meio-campo, tem que segurar a bronca na zaga e o que faz o gol, né? Então a gente divide as nossas tarefas. A Tati tem o portfólio de clientes dela, de pesquisa, de moda, de consultoria. Eu tenho um perfil de clientes também, que é mais a parte de projetos, de criação de solas, de modelos. Então a gente tem uma divisão. Ela é muito boa, ela pega alguns segmentos de prospecção de clientes e vai distribuindo como meio campo, vai distribuindo as jogadas, né, para nossa equipe, né? E eu sou... É a tua armadora. Exatamente. E tu tá hora de atacante, hora de pivô. Eu tô ali esperando fazer um gol, né, e segurando umas broncas também na zaga, porque empresário no Brasil tem que ser atacante e zagueiro, né? Mas, na verdade, a gente tem uma sintonia muito legal por características, né, de eu criativo e ela criativa e administradora, né? A gente começou falando um pouco da importância do calçado na região ainda hoje, mas eu quero saber de ti como é que é a importância de estar correndo o mundo, né? Vocês vão a muitas feiras, eventos, Sim. vocês fazem 2 viagens anuais, pelo menos 2 viagens internacionais de prospecção, de estudo técnico, né? Hoje em dia, de análise, né? Hoje em dia, Rodrigo, eu até te digo, a gente estuda muito mais do que qual é o modelo que vai ser. Isso, com o advento da internet, todo mundo tem acesso. É muito, muito fácil ter acesso a tudo, mas aquele tudo, o que é a cartada, o modelo exato para aquele cliente? Daí tu tem que estudar muito mais. Tu tem que ter a viagem internacional serve para a gente ver comportamentos de consumo, né? Tendências, Apontamentos, assim, de exatamente, tendências de que está acontecendo lá fora, não que vá se replicar no Brasil, porque cada cultura tem sua característica, né? Mas... Tu tá me dizendo que tu não abre mão de uma vez por ano para os Estados Unidos, porque lá é mais próximo da nossa realidade de consumo. Nossa realidade de consumo hoje de produtos mais fast fashion, que diz, né? Que são produtos de moda com curto ciclo de vida, né? E não digo, acho que é uma palavra pejorativa, descartável, mas um produto de moda que daqui a pouco, no segundo semestre, já é uma outra moda, né? Então, a gente tem perfis de clientes com essa característica. A gente vai para os Estados Unidos, que é consumo muito forte nesse sentido, né, do fast fashion. E na Europa, também, a gente tem alguns outros clientes que têm uma característica. Por exemplo, a gente hoje está trabalhando com um cliente muito importante que trabalha com couro, que fazia muito tempo que a gente não entrava no nosso portfólio couro, né? Porque todo mundo busca um preço acessível. Então, a gente está indo muito agora para alguns países da Europa que tem essa característica de handmade mais apurado. Por né? exemplo? Itália, Espanha. Que ainda fazem daquele jeito que Exato. a gente Não, tem existe, muito valor. Né? Existe, né, um produto bem elaborado em couro lá ainda nesses polos, né? Em Milão, a gente... Que é o que fez exatamente que esses polos continuam sendo produtores de moda. Né? Exatamente. A qualificação da mão de obra e do a produto, Europa né? ainda... A China é uma potência, né, em relação de produção de qualquer tipo de produto, não só calçado, por qualquer coisa. Claro. Né? Se a gente pensar qualquer coisa, hoje a China faz, né? Mas ainda quem dita tendência é mais a Europa ainda, né? A Europa, o design escandinavo está muito forte também, né? Tanto no mobiliário e em outros segmentos, né? Até automotivo também, eu me baseio no design automotivo em criações também no calçado, né? Porque tudo tem uma convergência de tendências, né? Eu gosto também de muito em feiras de lançamento de carros, né? No salão do automóvel eu sempre vou, por ser apaixonado por carro também, mas por ver tendências de design.
Sim, porque a indústria automobilística ela está no mínimo 6 a 7 anos na frente com desenvolvimentos. Puxa vida. Então, texturas, até para clientes nossos da parte de componentes, né, de calçados que a gente atende, texturas de tecido do banco, cores, aromas. Então, tudo isso envolve o calçado também, né? Como é que é oferecer para o cliente alguma coisa que seja realmente inovador? Porque a gente também sabe que o fabricante vai muito pelo que o seu cliente compra dele. E o cliente final, que não pode errar, e em tempos de dificuldade ele concentra ainda mais a sua cartela, ele trabalha ainda mais restritamente as suas possibilidades. Muito focado, né? Ele fica muito naquilo que não vai dar errado, né? Sim, Como exatamente. tu que trabalha em inovação, o que te caracteriza como uma pessoa realmente, tu fala, a tua característica é a inovação, é Criação, o desenho criativo. autoral. Né? É uma coisa da tua visão do mundo, tu empresta teu olhar no mundo. Sim. Para vender isso e dizer, vamos fazer isso que isso vai dar certo. Primeiramente tem que ter um cliente que está apto a ter esse produto, né? E eles existem. Existem. Então, assim, ó, quando a gente vai quando um cliente vai no nosso escritório buscar um produto de sucesso, vamos dizer assim, sendo inovador ou sendo não tão inovador, né? A gente tem que fazer várias perguntas, a gente faz um briefing antes, né? E a gente monta uma coluna dorsal, né? Que é baseado numa pirâmide de produto, né? Onde no topo da pirâmide tem a inovação, no meio da pirâmide ela tem uma modernidade, inovação, mas já tem um apelo comercial, e a base da pirâmide é basicamente comercial. Então a gente tem no mundo dos negócios, do design, tem uma receita de bolo também, né? Que é seguir essa pirâmide de produto, né? Por exemplo, se tu pega uma empresa que vai lançar 10 produtos, 6 linhas desses produtos têm que ser comerciais para pagar a conta, né? Perfeito. Os 30% do meio, eles podem ter um pouco mais de valor agregado e um pouco de arrojo e de criatividade que vai dar ao consumidor, gostei desse detalhe desse produto, vou comprar, exato. E os 10% é inovação pura para mostrar que a empresa ou a marca, né, tá com o olho na frente, ela é lançadora de tendências. Que pode ser, muitas vezes até o produto 10%, ele é colocado no mercado num momento, de repente, muito antecipado, o consumidor não entende, mas como um automóvel, né, Rodrigo? Não sei se eu pego um exemplo que eu acho que é fácil para todo mundo, de repente, entender também, né? Um automóvel, às vezes, quando tem um design muito avançado... Muito futurístico. Assim, a gente acha... Jetsons, tá? Tá estranho esse carro, né? Depois tu vai acostumando a tua estética e depois tu... Vira verdade. Compra ele. Compra esse carro como uma coisa, né? Totalmente normal, né? Mas, na verdade, tem aquela instigação do design, né? Do topo da pirâmide, né? Então, comentando a tua questão, eu acho que basicamente é estudar o cliente, né? E ver até que nível a gente pode ir em cada produto, né? Mas solução sempre tem, né? Tu me falou da facilidade de encontrar aqui na nossa região qualquer produto que se desenvolver. Mão de obra, peças, produto... Componentes, né? Componente, máquina... Moldes. Tem tudo aqui na volta. Tem. Qual é o espaço que tem para o nosso calçado, Caio? Olha, o Vale dos Sinos, eu já viajei bastante para várias feiras no mundo. A nossa FENAC, a nossa FIMEC é muito conhecida ainda. O pessoal de fora tem muito reconhecimento, na América Latina principalmente, porque às vezes o fabricante da América Latina não tem acesso de ir para uma feira na Itália, uma feira na China, que vai demandar muito tempo e investimento. Então, existe ainda uma inteligência do calçado muito grande aqui no Vale dos Sinos e sempre foi a nossa base. A gente faz produtos para vários clientes no mundo inteiro, na América Latina, no Brasil inteiro. A gente tem clientes em todos os lugares e sempre eu me abasteço de informação, de matéria-prima, de empresas de molde, de engenharia reversa, de qualquer coisa que tenha a ver com design, tem aqui, né? Tanto é que eu comentei com você também, né?
as grandes empresas calçadistas, elas têm as bases de desenvolvimento e design aqui no Rio Grande do Sul. E reproduzem daí seus calçados ou no Nordeste, ou de repente em outro polo, né? Mas tem um apelo muito forte da inteligência do calçado aqui, né? Tu me disse que existe um reconhecimento internacional ainda do nosso... Sim, sim, como eu comentei, né? Existe. Mas é ligado ao nome Novo Hamburgo, exatamente? Eu acho que é o Vale dos Sinos e o Vale do Paranhana, né? Eles que vem se destacando muito nas últimas décadas. Né? Tem a Serra Gaúcha, né? Em Farroupilha, com algumas empresas lá também, né? Tem grandes marcas na região. Digamos, é o estado do Rio Grande do Sul, vamos dizer assim. Vale dos Sinos, Vale do Paranhana, Serra Gaúcha com as empresas de moldes, de injetados, né? Ainda tem muito reconhecimento, né? O Estúdio Compor já viajou longe do calçado em algum momento? Essa paixão por automóveis, por exemplo? É só, digamos, é só passatempo, alguns esquetes brincando. Mas porque assim. ainda não veio o desafio. Não veio desafio ainda, né? Mas é que o calçado é muito... Ele tem muitas características, ele tem muitos componentes que está envolvido nele, ele não te dá uma brecha para escapar, né? Tu tem que ser muito criativo. Não olha às vezes para uma até cadeira para manter tua empresa aberta, né? Não olha para uma cadeira às vezes assim, essa cadeira ficaria bem assim, o assado. Acontece, né? Mas chega no final de semana, eu gosto muito de esporte também, eu tenho que parar um pouco de pensar em design, né? Senão a gente... Mas o incrível do design é isso, né? A gente pode começar como um produto, um carro, ele começa a ser desenhado à mão. Os meus projetos eu desenho todos à mão, começo a esboçar a cara dele, a estética dele, né? Isso que é legal no desenho, a capacidade de a gente começar ele numa folha de papel e depois vai para as tecnologias, né? E transforma ele em um produto palpável, né? Adorei falar contigo. Eu também, obrigado Parabéns pelo convite. Pelo trabalho. Obrigado. Sempre muito bem-vindo na nossa Vale TV. Agradeço Estou esperado na Tati Hitzel também para a gente conversar. Tem que vir a Tati contar... Quero saber da versão dela agora. A história dela também, né? Que vai convergir muito com a minha, né? Agradeço o convite. Hoje, numa conversa de peso com o diretor do Estúdio Compor, o design de calçados, Caio Greff. Continue agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede de comunidades de televisão.